Bom, pessoal, essa aqui é a aula 11, né, sobre o ciclo de Moore. E nessa aula eu gostaria de passar essa última matéria do semestre, tá? Tem o material postado ali no sistema, né? E lá no material a gente fala sobre uma pergunta, né? Como que a gente calcula uma resultante de tensões, né? Então vamos supor que eu tenho um elemento aqui, olha, ele está sofrendo tensão normal, né, na direção Y, de compressão, e uma tensão de tração aqui, ó, normal também na direção horizontal. Se a gente for pensar, né, da maneira clássica, ou pensando nos vetores, eu poderia pensar assim, olha, eu vou considerar esse aqui, né, como se estivesse para cá, né, na verdade isso pode ser o contrário, né, mas assim, eu vou adotar esse daqui só, né, para a gente ver, teria uma resultante nessa direção, por exemplo, né, poderíamos imaginar dessa forma, certo? Todavia, né, quando a gente vê dessa forma, o que acontece? Existe um problema. Isso aí não dá certo, isso é incorreto. Porque quando a gente pega, né, a equação da tensão, é dada por força sobre a área. A força você consegue trabalhar com uma resultante dessa forma. Mas por que a tensão você não consegue? Porque reparem que a área dessa resultante ela vai ter que ser o quê? Perpendicular aqui à direção da força resultante, da tensão resultante, e ela não vai ser a mesma área para essa tensão nem para essa tensão. Repararam? Então a área ela vai acabar afetando. Então eu não consigo calcular uma resultante de uma tensão ou maior tensão, né, possível usando a metodologia dos vetores, por exemplo. E aí o que acontece? Aí surge o ciclo de Moore para auxiliar a gente, né? E uma forma mais simples, talvez, de explicar o ciclo de Moore é usar um exemplo. Então vamos considerar aqui um corpo, né, que está sendo submetido a tensão normal, né, 20 megapascal de compressão na direção X, aqui na direção X, né, 90 megapascal aqui na direção vertical, na direção Y, e uma tensão de cisalhamento de 60 megapascal. Aqui, pessoal, só queria relembrar para vocês, né, a convenção de sinais. Aqui é positivo, 90 megapascal, por quê? Porque ele está o quê? Ele está tracionando o corpo, né? O 20 megapascal é negativo porque ele está tentando comprimir o corpo. E pela adoção, pessoal, da regra aqui, né, de cisalhamento, olha, quando o sinal daqui for positivo e aqui também for positivo, a distância de cisalhamento é positiva, tá? E obviamente, né, se aqui tiver positivo, aqui tem que estar aqui negativo e aqui tem que estar ao contrário para gerar o equilíbrio, né? Senão esse negócio começa a rodar, né? Na verdade, ele vai estar rodando de certa forma, mas é o cisalhamento, né? O efeito de cisalhamento que tem que ser mantido. Então, entenderam, pessoal, o que acontece? Então, eu tenho que olhar para esse canto aqui. Se ele estiver aqui dando todo mundo positivo, tanto na horizontal e vertical, quer dizer que a minha tensão de cisalhamento é positiva. Bom, o primeiro passo eu tenho que definir o sistema de coordenadas. E no meu sistema de coordenadas, a tensão normal vai estar aqui na horizontal, positivo para essa direção, né? Como sempre foi. Só que aqui no eixo vertical vai ser essa tensão de cisalhamento e o positivo vai estar apontado para baixo. Tá? Essa é a grande diferença aqui. Bom, segundo passo, eu tenho que definir o centro do ciclo de Moore, que é dado pela tensão média, né? Tensão normal média. Como que se faz a conta? É somar o sigma x pelo sigma y e dividir por 2. Repara que no nosso problema, né, o 20 do x ele é o que? É negativo, porque está tentando comprimir. Agora o y não, é positivo, porque tenta tracionar até 90. Então vai ficar menos 20 mais 90 dividido por 2. Vai dar o quê? 70 dividido por 2, que dá 35 megapascal. Então ali no nosso gráfico de coordenadas eu consigo colocar aqui, ó, 35, aqui é zero, né? 35 positivo, né? No eixo de tensões normais, porque isso é uma tensão média, né? Então C está aqui. O centro do meu ciclo é 35 aqui, 0,35 para cá. Meu terceiro passo, eu tenho que definir o ponto A, que ele equivale à posição de 0 grau de rotação. Isso a gente vai explicar mais adiante, né? E esse ponto A ele pertence ao círculo de Moore. O ponto A é dado pelas coordenadas, né, sigma x e tal de xy, ou seja, cisalhamento. Repare que o nosso problema, de novo, né, a tensão normal em x é negativa, menos 20, mas a tensão de cisalhamento também é positiva, é igual à tensão em y, né? A tensão de cisalhamento xy é 60. Então, eu tenho esse gráfico inicialmente, a gente tinha trabalhado, já tinha colocado o ponto C, e aí eu coloco agora o ponto A aqui, ó, dá menos 20, né? E mais 60. Repare que 60 é para baixo, né? Porque é positivo. Repararam a grande diferença, né? A gente está trabalhando aqui. E aí, pessoal, feito isso daqui, vamos para o quarto passo. Como eu já defini o ponto A, eu tenho centro, eu sei que o A pertence ao círculo, então a distância entre C e A é o quê? É o próprio raio do ciclo de Moore. Tá? Então, usando a trigonometria, repare que aqui, ó, ele tem esse R, né? Que seria esse R, eu tenho essa distância que é 60, aqui, ó, 60, né?
E essa distância aqui, olha, tem um 35 para cá e um menos 20 para cá. 35 e 20 seria equivalente a ter um triângulo 60, 55 e o raio seria esse camarada. Aqui é 90 graus, então aqui seria a minha hipotenusa. Então, usando o teorema de Pitágoras, né, r ao quadrado é igual a 55 ao quadrado mais 60 ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado a soma do quadrado dos catetos, né? Isso vai me dar um raio de 81,4 megapascal. Feito isso aí, pessoal, eu consigo, né, fazer o esboço já do círculo de Mohr. Tá? Então, tem o raio aqui, ele vai fazer o quê? Um círculo em torno do centro. Tá? Esse é o círculo de Mohr, tá, pessoal? Esse é o famoso círculo de Mohr. Com base nisso, eu consigo verificar e identificar, por exemplo, onde que vai ser minha tensão máxima de compressão, porque aqui é negativo, né? A partir daqui é negativo. E a partir daqui é positivo, ó, sigma máximo de tração. E a minha máxima de cisalhamento vai ser quem, pessoal? O maior valor aqui no círculo de Mohr, que vai bater aqui no eixo da tensão de cisalhamento. Vai ser justamente igual ao raio, tá vendo? Então, por exemplo, se você me perguntar qual que é a minha máxima tensão de cisalhamento, eu já tenho a resposta, que é o quê? Foi dada no exercício anterior, opa, que é 81,4 megapascal, que é o próprio raio, tá bom? Então, eu já sei quanto que vale. Agora, quanto que vai ser minha máxima de tração, quanto que vai ser minha máxima de compressão, né? Repare que aqui é compressão porque está do lado negativo, né, do eixo, né? Aqui é o lado positivo, então é a máxima de tração. Bom, para calcular a tensão normal de tração máxima, vamos lá? O que eu tenho aqui? Eu tenho que achar esse valor. Repare, ó, que aqui é o eixo zero. Daqui para cá tem 35 megapascal, que é a distância do eixo zero ao centro, né, do círculo, e aí eu tenho um raio de 81,4. Quanto que vale a minha máxima de tração, né? Vai ser a soma de 35 mais 81,4. Então, isso vai ser 116,4 megapascal. Essa é a minha máxima tensão de tração, tensão normal de tração, ok? E aí, para a compressão, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter ali o meu centro, 35, e aqui tem minha máxima de tração, máxima de compressão, né? Desculpa. E aqui eu vou ter o raio. Nesse caso, pessoal, o zero está aqui. O que vai acontecer? A minha conta é menos 81,4 mais 35 aqui, porque eu preciso achar esse valor aqui, certo? Esse valor vai ser menos 81,4 mais 35, que dá menos 46,4 megapascal. Então, repare que aqui vai dar negativo, né? E aqui eu tenho uma subtração, não uma soma, porque o centro está do lado positivo. Tudo bem? Imagina, ó, essa distância toda é 81,4, mas eu quero saber esse pedaço. O que eu faço? 81,4 menos 35, e aqui, como está desse lado, é sinal negativo, tá bom? Então, menos 46,4 megapascal, minha tensão normal de compressão máxima. Reparem, então, no círculo de Mohr já descobri, né? Qual que é a minha máxima de tração, minha máxima de compressão e a máxima de cisalhamento. E tem alguns casos que tem que tomar cuidado, pessoal, que pode acontecer isso aqui, ó, o círculo de Mohr, ele está totalmente do lado positivo das tensões normais, ou totalmente do lado negativo das tensões normais. Nesse caso, se cair numa situação dessa, eu não tenho, reparem, eu não tenho nenhuma tensão máxima de tração, porque tantas as tensões aqui máximas do círculo vão dar o que? Negativo. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Seria a mínima de compressão e a máxima de compressão, né? Que eu teria aqui. Aqui eu teria a mínima de tração e a máxima de tração, caso meu ciclo fique totalmente desse lado, ok? Bom, outra coisa para fechar, né, pessoal? Eu tenho dado o ângulo θ aqui, ó, se eu pegar aqui a vertical, né? Se eu pegar esse ângulo θ e dividir por 2, ele vai representar o quê, pessoal? Que aqui, lembra que eu falei que o ponto A define o eixo de rotação igual a zero? É como se ele estivesse no plano aqui, tá? Seria esse x. Então, essa rotação de θ dividido por 2 é como se eu pegasse aquele elemento inicial, rotacionasse θ sobre 2, ó, o x' passou para cá. Então, aqui eu teria o quê? Pessoal, eu teria 35 megapascal, que seria o quê? A do centro, né? Atenção aqui no centro, tá? Do centro. E aqui eu tenho 81,4, que seria o quê? A minha máxima. Porque aqui, ó, aqui vai estar a minha máxima de tração. Se eu rotacionar até aqui, eu vou ter outra rotação que vai me gerar o quê? A máxima de tração, entenderam? Então, esse θ, né, ele vai definir onde que é a posição das tensões que a gente está avaliando, ok? Então, se eu queria saber onde está a minha máxima de cisalhamento, rotacionei até o θ aqui, que aqui é a minha posição máxima de cisalhamento, né? E dividi por 2 e achei 81,4. E aqui nesse caso eu sei quanto que vale a minha tensão máxima, né?
que é normal, que é 35 megapascal. Se eu caminhar um outro θ dividir por 2, né, ele vai rotacionar mais, obviamente. Eu vou ter então aqui na minha normal, né, uma outra tensão. E quanto que vai valer a minha de cisalhamento? Zero. Tá? Para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Tá? Então a ideia do θ é essa. Nós não vamos cobrar o θ. Tudo bem? Nas nossas avaliações aqui, técnicos, tem futuramente, se alguém de vocês aventurar na parte da engenharia, né, aí o θ ele vai ser relevante também, porque ele vai definir qual é o plano, né, onde está acontecendo essas máximas tensões. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso daí. Bons estudos, né, e obrigado. Até a semana que vem. Até as próximas aulas. Na verdade, essa foi a última aula, né? Agora nós vamos ter somente revisões e aplicação de avaliação, ok? Bons estudos e fiquem em casa.